Uma boa noite a todos, senhores e senhoras vereadoras, público aqui presente, grande amigo Toninho Delacqua, grande amigo Tadeu, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Quero começar o meu discurso falando um pouquinho da semana passada. Na quarta-feira, pela manhã, estivemos presentes na Santa Casa, junto com vários vereadores, acompanhando o Conselho Municipal da Saúde. E, na parte da manhã, nós ouvimos a explicação do secretário Alexandre Viola, da Tiana, que é responsável pela farmácia, e acompanhamos para que a gente possa, de fato, resolver aquele problema, né? Mais uma vez aqui eu quero destacar que a Santa Casa ela não tem nenhum tipo de envolvimento com a situação, né? Ela teve o envolvimento de ceder o local, mas a responsabilidade da situação dos remédios que estão lá armazenados é da Secretaria da Saúde. Na parte da tarde, houve uma diligência com 3 auditores do Conselho Regional de Farmácia e, diante da situação, ficou definido que, prioritariamente, eles fariam uma pequena amostragem, não é? Eles pegaram algumas caixas para identificar os remédios, porém, ao longo do trabalho, eles acabaram decidindo, até porque ficou muito claro ali a grande especialidade deles, para cada remédio que eles pegavam, para cada caixa que eles analisavam, eles sabiam, inclusive, por experiência, não é? A quantidade que é utilizada. Então, algumas dúvidas que a gente tinha, se realmente a quantidade de remédio que estavam ali depositados eram devolução da população ou se tinha sido vencido no estoque, eles rapidamente, para cada tipo de remédio, como eles são especialistas, eles tomavam a decisão. Então, a gente vai esperar mais um pouco, até para ser justo, aguardar o relatório final deles, não é? Então, o primeiro impacto que a gente teve é que, infelizmente, tem uma quantidade de remédios ali que eles separaram que, de fato, tem uma dúvida, né? E a dúvida ela precisa ser sanada. Então, vamos aguardar o relatório final para que a decisão seja tomada. Só quero lembrar que, palavras dele, tinha o pessoal da prefeitura acompanhando também, eles ficaram impressionados, primeiro, pelo armazenamento. Ali ficou muito claro que não é o local. E, segundo, a dúvida que surgiu, porque se já faz um tempo que não tem essa definição, através de licitação ou de contrato, a grande dúvida é como que os remédios da cidade estão sendo descartados. Então, vamos aguardar o relatório final para a gente poder dar um passo a mais. Quero lembrar... Você coloca para mim a foto, Sônia, por favor? Na semana passada, o Mário Cobian, que esteve presente aqui nessa casa, junto com algumas entidades, né, daqui da cidade, e a gente trabalhou um pouco o tema da captação de recursos para o terceiro setor. O Mário Cobian, que ele é um professor universitário, especialista em terceiro setor, ele é presidente da FEAI, que é a Federação das Entidades Assistenciais de Indaiatuba. Então, qual foi a intenção do Mário? Ele veio, de uma maneira simbólica, vamos chamar assim, dar o pontapé inicial para que nós possamos nos aprimorar na arrecadação de recursos. Ele rapidamente ali falou de alguns temas, eu vou citar. Por exemplo, titulações e qualificações junto ao Conselho Nacional de Assistência Social ou a utilidade pública das entidades. Ele citou também que a gente pode buscar incentivos fiscais, por exemplo, como a Leão Amigo, como o Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Então, a vantagem da gente ter um especialista falando em captar recurso, ele mostrou aqui 2 exemplos, eu vou preservar o nome das empresas, mas 2 grandes empresas da cidade, elas juntas arrecadam ou doam cerca de R$180 mil só utilizando o imposto de renda. E, pasmem, essa verba não foram para entidades de Vinhedo. Então, a gente não tem nada contra, claro, qualquer entidade sempre tem uma boa ação, isso não é a questão. A questão é, talvez nós não estamos preparados para arrecadar essa verba. Então, com uma simples dica que ele deu ali da Lei Rouanet e também do imposto de renda, a gente pode melhorar o nosso nível de atendimento. Então, é isso que ele se propôs a fazer. Aí ele vai, daqui talvez 2 a 3 meses, vir especificamente para falar da arrecadação, por exemplo, através de projetos da Lei Rouanet, e eu vou divulgar aqui na Câmara para a gente poder trazer as entidades para que a gente possa melhorar essa arrecadação. Quero também completar, né, e atendendo esse convite dele, hoje estivemos presentes ali em Indaiatuba, num curso chamado
captação para o terceiro setor, como aprimorar a captação de recursos. Então, é uma parceria com a Paulus, também um curso grátis, né, sem fins lucrativos, com voluntariado. Então, fica aí a dica para a cidade, para que a gente busque essa participação através do voluntariado. Quero aqui também falar um pouquinho do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, dar os parabéns ao vereador Márcio Melli, que fez a moção, né, junto ao pessoal que organizou a passeata hoje no centro, né, que eu quero destacar que ela foi realizada principalmente pela participação do LARCAB, da Motricitar, da professora Pamela, do Projeto LIA, com apoio, né, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, da PABEX, da Capoeira Brasil e da Prefeitura Municipal. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de pensar na conscientização, quando a gente consegue valorizar a educação, a gente precisa destacar que é uma possibilidade que a gente faz com que a sociedade aprenda a inclusão. A inclusão verdadeira, a inclusão que seria o sonho aí da pessoa com deficiência, ainda está distante da nossa realidade, né? Especificamente na questão do autismo. O transtorno do espectro autista, ele precisa de um aprimoramento das pessoas que atendem o autista. Ontem o Fantástico acabou colocando também o exemplo de dois jovens ali, né? Um com autismo médio e um com autismo mais leve, sendo que cada situação precisa de um cuidado diferente. Então, o que eu enxergo como município, quando a gente fala da conscientização, a gente aproveitar cada um dos dias dessa semana, não é? Está divulgado aí no Facebook, eu vou colocar de novo no meu Facebook, desde sexta passada, que teve a caminhada na represa, até no dia 7, sexta-feira, o LARCAB está promovendo várias palestras. Então, o que a gente precisa pensar? O quanto, de novo, nós podemos incluir. Então, a criança com autismo, o jovem, o adulto com autismo, ele precisa de um apoio, e esse apoio é técnico. Muitas vezes a gente corre o risco, talvez, de querer fazer o bem sem estar preparado. E sempre é bom fazer o bem, mas numa questão técnica que envolve a saúde, precisa realmente das pessoas especializadas. Uma outra situação que eu quero comentar no dia de hoje é falar do aniversário de Vinhedo, né? 68 anos, e aí a gente precisa pensar numa reflexão. O que eu enxergo para a cidade, diante de tudo que a gente tem vivido aí nesse primeiro trimestre, como é rápido, né, essa passagem, cada vez mais a gente para e pensa como o nosso tempo está talvez mais escasso. Então, eu quero fazer um desafio, né, provocar uma reflexão para a gente entender um pouquinho. Nesses 68 anos, é evidente que a gente não pode esquecer a história da cidade. Aqui eu vou falar de um dos emancipadores, vou comentar sobre o Monsenhor Favorino Carlos Marrone. Inclusive, agora, no mês de maio, tem um movimento aí capitaneado pelo professor Zequim, que vai celebrar o centenário de nascimento do Monsenhor Favorino. Quando a gente pensa nos emancipadores, ou quando a gente lembra da história recente da cidade, a gente precisa fazer uma indagação. A indagação que eu faço é a seguinte: o quanto, de fato, a gente tinha uma situação de vida melhor e quanto hoje a cidade, através, aqui especificamente do poder público, devolve para a cidade, devolve para o cidadão essa qualidade de vida que a gente tinha. Evidente que se a gente não tiver um planejamento com uma característica, principalmente, do crescimento sustentável, a gente vai viver pensando nos problemas, que não são poucos na cidade. Infelizmente, acredito que cada vereador aqui tem vivenciado uma série de reclamações da população, e aí, diante da reclamação, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente tapa o sol com a peneira e acha que está tudo bem, ou, de fato, a gente enfrenta os problemas, e aí enfrentar os problemas é abrir o problema, mergulhar no setor privado, a gente fala ir até o Gemba, que é uma palavra japonesa que nos ajuda a entender que o problema, de fato, precisa estar ciente de quem vai resolvê-lo. Ou seja, se me chega uma denúncia e eu não for até o local para ver, eu tenho duas opções. Ou eu acredito na denúncia e cometo uma injustiça, ou eu não acredito na denúncia e também cometo uma injustiça.
Eu preciso, de fato, ir até o local e enxergar os problemas. Por que eu estou dizendo dessa maneira? Porque Vinhedo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a discussão principal, eu acredito, que é pensar como que o plano diretor da cidade vai ser desenvolvido para a gente pensar a médio e longo prazo, ou a gente vai perder uma série de oportunidades. Temos falado principalmente aqui da questão do remédio, da falta da ambulância, e muitas vezes o descaso do setor público com a população, e não porque a gente está aqui na tribuna para falar bem ou mal de alguma pessoa, mas porque nos chegam essa reclamação. Quando você vê uma mãe pedir ajuda, porque na escola ela não tem o respaldo que ela precisa, que tipo de respaldo? Você tem, por exemplo, mães que trabalham e nas creches as próprias funcionárias têm muitas vezes reclamado da situação que elas têm trabalhado. Isso é um problema para a administração, porque a médio e longo prazo você vai ter uma série de outros problemas críticos, porque com a criança a gente não pode suportar. Fato que ninguém pode suportar um acidente, mas é muito mais grave quando a gente fala de uma creche. Então, a minha reflexão é que, de fato, a gente faça essa pergunta: aonde que Vinhedo quer chegar nos próximos 70 anos? Nos próximos 50 anos? Nos próximos 20 anos? Ou me preocupa que, se a gente perguntar no próximo ano, talvez a gente não tenha um planejamento. Estamos chegando aí na metade do ano e os problemas que nós temos citado aqui corriqueiramente, eu não tenho visto uma solução definitiva. Eu fico preocupado de repente, a gente ver um remendo para solucionar, tapar um buraco, e aí, a médio prazo, a gente não sabe qual que é o resultado. De repente, a gente vai chegar aí, passando os 90 dias, e já tem alguns alunos me perguntando: a licitação está correndo bem do transporte universitário? Eu posso não me preocupar, porque até o final do ano o transporte está garantido? Chegou o remédio na rede. Daqui a 3, 4 meses não vai faltar de novo o remédio? Então, precisa ser justo. Por experiência, é óbvio que é necessário que a gente solucione os problemas rapidamente, principalmente com um plano de ação prático. Mas precisa planejamento para que os problemas sejam resolvidos por completo. E não simplesmente, hoje você puxa o cobertor de um lado e descobre outro. Isso é ruim para a cidade. E, para terminar, eu queria destacar que eu só enxergo uma saída para que, de fato, o planejamento seja concreto. É a valorização da educação. Projetos que incentivem a entrada dos jovens ao mercado de trabalho, por exemplo. Projetos que valorizem o trabalhador do município, para que o trabalhador possa concorrer com as outras cidades que trazem mão de obra para a cidade. Se você não tem um trabalhador empregado, você cria uma série de problemas na estrutura da família que a gente não tem como solucionar rapidamente. Então, o que eu quero, de fato, nesses 68 anos de comemoração de aniversário, é dar parabéns para o município, para o munícipe, principalmente, porque a gente enxerga que a cidade de Vinhedo tem esse sucesso, que eu acredito ainda como ponto positivo, graças à população de Vinhedo. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar na noite de hoje. Uma boa noite.